Apresentaremos agora o módulo de cadastro de clientes, fornecedores e transportadoras. Vamos começar? Dando início à demonstração do módulo de clientes, basta clicar 2 vezes no módulo de clientes, que o sistema irá abrir para módulo de pesquisa. Então nessa tela eu tenho os botões aqui de filtrar para fazer a pesquisa, F7, os parâmetros de configuração, inserir para inserir um novo cliente e os demais botões que eu vou explicar ao longo do processo. Se eu clicar em filtrar, por padrão, vai vir todos os clientes cadastrados. Se eu quiser localizar um cliente específico, basta eu digitar uma parte do nome, filtrar, que ele vai trazer os clientes que têm o início com o filtro que eu coloquei. Clicando 2 vezes dentro do cliente, o que eu tenho de informações? Eu tenho o código sequencial gerado pelo sistema, eu tenho o nome completo do cliente, eu tenho a definição se é pessoa física ou jurídica, nome fantasia, CNPJ, inscrição estadual, inscrição municipal. Situação do cliente: ativo, o cliente que está liberado para negociação. Eu tenho o cliente inativo, que é o cliente que foi bloqueado manualmente pelo financeiro. E eu tenho o cliente suspenso, que é o cliente que o sistema suspende automaticamente com um parâmetro de atraso no financeiro. Temos um parâmetro em configurações do sistema, que eu defino X dias de título vencido no financeiro, ele suspende o cliente automaticamente. O cliente fazendo o pagamento, automaticamente o sistema ativa o cliente novamente. Limite de crédito e número de frequência de dias de atendimento. Endereço, aqui vai colocar o endereço do cliente. Temos integração com o web service do correio. Basta digitar o CEP, que ele já traz a rua, já traz a cidade, o bairro e o estado. Basta preencher o contato, o número, o complemento, o telefone, o e-mail, site e endereço de Skype. Bom, aqui eu tenho a estrutura de organização do cadastro de cliente. Quem que é o vendedor responsável por esse cliente? Esse cliente é de qual empresa? Como o nosso sistema é multi-empresa, aqui eu posso ter uma matriz, posso ter uma filial, posso ter uma outra empresa do grupo. Nível seria segmentação de mercado para relatórios de faturamento baseado em segmento de mercado. Então aqui eu posso colocar se é construtora, se é escola, se é governo. Eu vou criar os níveis que eu quero segmentar. Conceito já é a estrutura de tabela de preço. O sistema permite criar várias tabelas de preço e eu posso estar associando uma tabela de preço a um cliente ou um grupo de clientes. Técnico, se eu quiser vincular um principal técnico para esse cliente, para atendimento. Condição de pagamento, eu posso colocar aqui a principal condição financeira do cliente. Então, se o cliente paga 21 dias como padrão, vamos colocar aqui 21 dias. E toda hora que for fazer um orçamento, uma proposta, essa condição vai vir como padrão. Nada impede de mudar durante a proposta, mas vai ser a condição padrão do cliente. Operação já é mais voltada para a operação fiscal desse cliente. Plano de contas, centro e subcentro de custo. Centro e subcentro de custo para parte gerencial, para eu montar minha estrutura de classificação de despesas e receitas de forma gerencial. E plano de contas para fazer a estrutura de integração contábil. Nosso software integra com algum software de terceiro na parte de contabilidade. Bom, o que mais eu tenho aqui? Eu tenho observação normal, que essa observação sai e pode ser consultada nos módulos, outros módulos do sistema. Eu tenho observação interna, essa não aparece em nenhum local, só aqui no cadastro do cliente. E observação de nota fiscal. Essa observação, se preenchida, toda nota fiscal emitida para o cliente, o que tiver aqui vai sair nos dados adicionais da nota. Eu tenho aqui um botão para ampliar a observação, porque é uma caixa de texto sem limite. Então, se eu clicar aqui, ele amplia a observação que eu estou clicado. Filiação, se eu quiser colocar informações de filiação, no caso de pessoa física. O que mais eu tenho aqui? Eu tenho mais informações para poder colocar referências e colocar informações de retenções de impostos. Então, se é um cliente que eu tenho retenção no faturamento de serviços, eu já posso estar marcando aqui o que tem retenção e seus percentuais. Posição de vendas. Aqui eu consigo ver tudo que eu já vendi para o cliente, de forma analítica ou sintética. Posição financeira. Aqui eu vou poder ver toda a vida financeira do cliente, de forma analítica ou sintética, onde eu consigo ver quantos documentos pagos, quantos pagos em dia, quantos pagos em atraso. Então, no sintético, eu tenho uma avaliação geral do meu cliente e no analítico eu consigo ver só os vencidos, só a vencer, só pago. Consigo ter uma visualização mais específica. Bom, Data Service. O que seria esse botão Data Service?
Nós temos um portal web de relacionamento com o cliente, onde a gente pode criar aqui logins para o cliente acessar essa ferramenta. Então aqui eu vou criar um login para esse cliente e o que eu vou permitir ele acessar? Eu vou permitir o cliente abrir ordem de serviço pelo portal web e acompanhar as OS. Eu vou permitir ele requisitar suprimento e acompanhar as requisições. Eu vou permitir ele ver detalhes do contrato e do faturamento. Eu vou permitir ele ver o painel de monitoramento de SLA. Vou permitir ele ver todas as notas emitidas, ver a vida financeira, analisar os gráficos de OS de requisições. Vou permitir ele criar mais usuários para usar a ferramenta dentro da empresa dele. Então essa área Data Service é onde eu vou estar criando os usuários para acesso ao nosso portal web, para estar acompanhando essas demandas aqui diretamente do sistema. Contatos. O que seria o botão Contatos? Aqui eu vou cadastrar todos os contatos de relacionamento dentro desse cliente. Então eu vou colocar aqui quem que é o diretor da empresa, e-mail, telefone, data de nascimento, quem que é o comprador, quem que é o financeiro, quem que é o TI. Então aqui eu vou cadastrar todos os contatos de relacionamento dentro desse cliente, para ações de marketing, para facilitar para todo mundo. Bom, e tenho também esse botão Documentos. Esse botão Documentos me permite colocar documentos digitalizados. Então eu posso pôr contrato social, a última alteração do contrato, cartão do CNPJ, a documentação que eu julgar pertinente no cadastro do cliente eu já posso deixar digitalizada e vinculada ao cadastro. Bom, então eu falei aqui de forma geral do que eu tenho de campos dentro do cadastro de cliente. Voltando na tela anterior, eu vou explicar um pouco do que nós temos aqui de formas de configuração. Temos esse botão F7. Todos os módulos do sistema, todos os módulos de entrada de dados, eu tenho esse botão F7, que permite você fazer alguns parâmetros e deixar o sistema um pouco personalizado do jeito que você quer. Vamos lá, qual que é a primeira opção que eu tenho no F7? A primeira opção que eu tenho no F7 é definir quais os campos que eu quero na tela de listagem, na tela de exibição. Toda hora que eu entrar no módulo de cliente, quais serão as colunas que irão apresentar as informações aqui na tela de pesquisa. Então aqui eu tenho nome, telefone, contato, nível, código e e-mail. Um exemplo, eu não quero nível, não quero código. Eu vou deixar o nome, o telefone, o contato, o e-mail e aqui do lado esquerdo eu tenho todos os campos do módulo. Então eu posso localizar algum outro campo que seja interessante. Posso pegar, por exemplo, estado, jogo lá o estado lá como opção. Confirmo. Quando eu faço isso, essa tela, as colunas de exibição da pesquisa, vai vir só com os campos que eu coloquei, ó, nome, estado, telefone, contato e e-mail. Então, funciona dessa forma. Todo módulo de entrada de dados, com o botão F7, você pode personalizar essas colunas da melhor forma que você quer ver essas informações. Vamos lá, o que mais eu tenho aqui? A aba Parametrizações. Essa aba Parametrizações serve para poder travar campos que não vão ser utilizados ou colocar informações padrões para ajudar no desempenho e na agilidade do processo. Como, por exemplo, vou pegar aqui ó, o campo País. Dentro do campo País, eu vou colocar a informação Brasil e estou marcando aqui que esse campo não será livre para digitação. Ou seja, eu vou travar esse campo com essa informação. E vou pegar o campo Contato como exemplo. Contato, e vou colocar aqui, por exemplo, XXX. E estou marcando que pode ser livre para digitação. Confirmo. Qual vai ser o comportamento do sistema nesse momento? Quando eu inserir um novo cliente, ele já abre aqui o país Brasil preenchido e travado e o contato XXX permitindo ser alterado. O que eu ganho com isso, gente? Eu vou travar campo que eu não vou usar, para o usuário não ficar perdendo tempo tentando preencher, e aonde eu posso ganhar tempo, por exemplo, se a maioria dos meus clientes são de Belo Horizonte, eu já posso deixar no campo cidade Belo Horizonte, que já vai vir preenchido, e se for de outra cidade, eu digito na mão e altero. Então, essas parametrizações é para ganhar em desempenho e performance dentro do sistema. O que mais eu tenho aqui no F7? Eu tenho a aba Obrigatoriedade. Nessa aba Obrigatoriedade, eu determino os campos que eu quero como obrigatório dentro do módulo. Então, ó, eu não quero cadastrar clientes sem CEP, não quero cadastrar clientes sem CNPJ, sem código, sem contato, sem CPF, sem telefone, sem inscrição estadual. Ah, para mim, inscrição estadual não importa. Clico 2 vezes, joguei para o lado esquerdo. Telefone não importa. Clico 2 vezes, joguei para o lado esquerdo. Então, só o que eu manter aqui no meu lado direito, eu estou definindo como campo obrigatório.
o sistema não vai me permitir concluir o salvamento sem esses campos estarem devidamente preenchidos. Validações. O que seriam validações? O sistema me permite criar critérios de validação por mensagem ou por cor. Como, por exemplo, já tem uma validação aqui, ó. O CNPJ está do lado direito e a validação aqui embaixo, ó. Se CNPJ existir, o sistema vai dar a mensagem cliente já cadastrado e trava, não vai deixar salvar se essa validação ocorrer. Vou criar isso aqui, na verdade, simplesmente é uma validação durante o processo de cadastramento do cliente. Ao digitar o CNPJ, ele validou que o CNPJ já existe, ele vai dar a mensagem de cliente já cadastrado e não vai deixar o salvar, com esse CNPJ repetido. Vou criar um outro critério aqui de validação. Um exemplo, vou pegar o campo aqui, estado. Um exemplo aqui no cadastro de cliente, estado. Vou pegar o campo estado, peguei, e aqui eu vou definir um critério, ó, igual, diferente, maior, menor, vou pegar igual. Se meu estado for igual a Rio de Janeiro, eu quero que ele fique azul. Ok, salvei. O que vai acontecer aqui agora? Dentro do cadastro de cliente, se eu tiver algum cliente aqui do Rio de Janeiro, ó, Rio de Janeiro ficou azul. É um critério de validação que eu fiz por cor. No cadastro de cliente não faz muito sentido não, mas no financeiro é interessante. Título pago verde, título vencido vermelho. Na parte de assistência técnica é interessante, máquina com equipamento parado fique vermelho, máquina com peça pendente fique laranja. Então são formas de eu estar deixando o sistema mais visual para eu encontrar a informação mais rápido. Vamos lá, o que mais eu tenho aqui no botão F7? Eu tenho a aba filtros. Nessa aba filtros eu posso estar criando quais campos eu quero fazer agrupamento dentro do módulo de clientes. Todas essas opções aqui em cima, ó, nome fantasia, bairro, isso aqui são todos os campos que eu quero ter como opção de filtrar. Então aqui eu posso simplesmente digitar um pedaço do nome, ó, cliente, e mando filtrar, vai vir todo mundo que começa com cliente. Se eu limpar o filtro e clicar filtrar novamente, vai vir todos os clientes cadastrados, 10.765 clientes cadastrados. Por padrão só vem os ativos. Se eu quiser todos, eu marco todos, filtro, já vai vir 11.132 clientes aqui entre ativos, inativos e suspensos. Aí você fala, eu quero pesquisar os clientes que estão na cidade X, ou os clientes do estado Y, ou todos os clientes de um determinado vendedor, ou todos os clientes da cidade de Belo Horizonte que são do segmento de escolas. Então, são cruzamentos de filtro. Na barra de rolagem tem todos os filtros que estão disponibilizados e no F7 eu posso estar liberando mais. Então, se tem algum aqui que não tem, você vem no F7, na aba filtros e aqui do lado esquerdo você pode escolher qualquer campo do módulo de cadastro de cliente para ter opção de filtro. Como, por exemplo, você me faz a pergunta, eu quero saber todos os clientes que sofreram modificação no cadastro no mês de janeiro. Bom, eu não tenho isso em relatório, mas pode ser extraído aqui. Basta eu localizar o campo data e hora de alteração, está aqui, jogo para o lado direito, pego o campo data e hora de alteração e falo que o tipo de pesquisa é por intervalo. Não é exata, não é aproximada, esse critério que eu quero é por intervalo. Confirmo. O data e hora de alteração vai aparecer aqui na minha listagem. Então apareceu aqui, ó, data e hora de alteração. Então eu quero saber todos os clientes que do dia 1º de junho até dia 30 de junho sofreram alteração de cadastro. Aqui eu tenho 10.765, vou filtrar 437 clientes sofreram alteração no cadastro. Se eu quiser abrir algum, basta clicar 2 vezes no cliente, ele abre a ficha completa do cliente. E aqui embaixo eu tenho a informação, ó. A alteração que ocorreu foi dia 2/6, às 15h49 pelo usuário. Então eu tenho a informação da alteração se eu entrar no cadastro do cliente. O que mais eu tenho aqui? Eu tenho recurso de etiquetas, onde eu posso estar fazendo etiquetas de endereço, dados do cliente. Eu tenho o botão exportar, onde eu posso exportar o meu critério de filtro aqui para Word, Excel, para qualquer formato. Word, Excel, HTML, vamos colocar Excel, por exemplo, exportar, ele vai levar todo esse conteúdo do meu filtro para uma planilha de Excel. Vamos supor que você mandou para o Excel, deixa eu ampliar aqui para mostrar,
Ó, mandei todo aquele conteúdo do meu filtro para o Excel. Aí você fala, não, Marcos, eu preciso exportar isso aqui para o Excel, mas eu preciso que tenha aqui o endereço e eu preciso que tenha aqui o nível. Então, o que você tem que fazer? Vem no F7, na listagem, você coloca a informação de endereço, tudo que você quer, joga para o lado direito. Depois que filtrar com os novos campos adicionados, você exporta, que aí ele vai exportar com todos os campos que você adicionou. Bom, de forma geral, esse é o cadastro de cliente. Falando aqui de um último recurso, eu tenho o botão copiar, que aí eu posso estar duplicando um cliente. Vamos supor que eu tenho um cliente que tem filiais, que a maioria dos dados são parecidas. Então eu posso pegar um cliente como modelo, clicando uma vez em cima, clicando no botão copiar, que eu vou estar copiando esse cliente e herdando a maioria dos parâmetros. Bom, então é isso. De forma geral, esse é o cadastro de clientes. Vamos sair. Vamos entrar agora em cadastro de fornecedores. Clico 2 vezes no módulo de fornecedores. O comportamento do sistema é exatamente o mesmo. Todos os módulos de cadastro têm o mesmo comportamento. Abri o módulo para pesquisa. Posso clicar em filtrar. Vai abrir todos os fornecedores do sistema. Posso colocar algum critério de pesquisa. Filtrar, que ele vai direto no registro que eu fiz a pesquisa. Quero ver detalhes? Clico 2 vezes. Me traz toda a ficha do fornecedor, código do fornecedor, nome do fornecedor, todas as informações do fornecedor, se ele é um fornecedor de compra, de despesa, inativo ou funcionário. Nessa mesma tela de cadastro de fornecedor, se eu marcar que é tipo funcionário, ele habilita as funções. Deixa eu habilitar aqui. Se o fornecedor for pessoa física e for tipo funcionário, ele habilita essas funções, que é a ficha do funcionário, onde eu posso colocar informações de escolaridade, cargo, data de nascimento, informações de férias, vale transporte, valor de salário, gratificação, adiantamento, todas as informações. Eu tenho a controlar a folha e vale. Posso registrar aqui os vales do funcionário e todo mês ainda posso vir aqui e lançar a folha com as informações de vencimento, desconto, todas as informações. Gente, para deixar claro, isso aqui não é um módulo de folha de pagamento. É simplesmente um cadastro de funcionários para o controle gerencial dentro da empresa. Nada a nível ser sistema de folha, para fazer folha de pagamento, apuração de imposto de folha, nada. É simplesmente um cadastro e uma forma para controlar os funcionários gerencialmente. E o que não é funcionário, que são fornecedores mesmo, você define se é fornecedor de compra, se é fornecedor de despesa, coloca as informações de CNPJ, CPF, inscrição estadual, pode determinar uma transportadora, se quiser, pode determinar dias médios de entrega, prazo médio de entrega, porque toda hora que você lançar um pedido de compra no sistema, ele vai pegar a data do pedido e já vai colocar como previsão esse número de dias mais o dia do pedido de compra. Aqui o plano de contas, o centro de custo e o subcentro de custo que o sistema vai usar como padrão quando for fazer um contas a pagar avulso para esse fornecedor. Endereço a mesma estrutura, o CEP é integrado com o web service do correio e vai gravar todas as informações. Tenho também o botão documentos para estar vinculando a documentação do fornecedor digitalizada junto ao cadastro. De forma geral a mesma coisa, tenho o botão F7 igualzinho, posso determinar os campos de listagem, parametrização, obrigatoriedade, filtros, os mesmos critérios que eu tenho do F7 do cliente, eu tenho do fornecedor, como todos os outros módulos de entrada de dados. Importante ressaltar que esse botão F7 não pode ser liberado para todo mundo, porque senão vira uma confusão, cada um quer de um jeito. Geralmente a gente libera esse F7 para o líder do projeto, onde ele vai fazer uma avaliação do que é mais importante de forma global para a empresa e vai habilitar os recursos necessários. Bom, saindo daqui, cadastro de transportadoras. Clico 2 vezes no módulo, comportamento exatamente igual. Ele vai abrir a tela de transportadoras para pesquisa. Posso filtrar, vai trazer todas as transportadoras cadastradas. E a mesma coisa, botão inserir novo, se quiser inserir uma nova transportadora. Posso cancelar, posso clicar 2 numa cadastrada, posso pular os registros nessa setinha. Posso clicar no F12 e voltar na tela anterior. Estrutura de cadastro de transportadoras. Bom, então falei do cadastro de clientes, cadastro de fornecedores e cadastro de transportadoras, que são os cadastros de entidades padrões do sistema.